Oi, meu nome é Luíse Oi, meu nome é Osana. e nós viemos convidar aqui vocês a viajar com a LH. E aí, vamos nos conhecer um pouquinho? Então, sou formada no turismo, já trabalhei há muitos anos na área, trabalhei com eventos e com turismo corporativo e agora a gente está trabalhando com turismo de lazer. Oi, como eu falei, meu nome é Osana. Eu sou formada em turismo, tenho 13 anos de formada e trabalho e sou especialista em turismo de lazer e receptivo. Nós nos conhecemos em 2017, quando a gente trabalhava em outra agência. E devido ao amor que a gente tem pela profissão, a gente resolveu em 2018 abrir nossa própria agência. Então, desde esse tempo, superamos todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças e estamos cada vez mais firmes e fortes, criando e formando, viajantes pelo mundo com muito amor, dedicação e responsabilidade. Não é à toa que o nosso slogan é transformando sonhos em realidade. E hoje a gente está realizando mais um sonho nosso, é de ter esse podcast. A gente está um pouquinho nervosa porque é o primeiro, Só um pouquinho. mas vai dar tudo certo. E hoje, nesse episódio, nesse programa de hoje, a gente vai contar para vocês um pouco das nossas experiências sobre as viagens e também a gente vai dar o start na viagem de vocês. Vamos conversar sobre documentação, autorizações, vistos e vamos tirar também algumas dúvidas sobre mala, aeroporto e avião. Inclusive você que está assistindo aí, aproveita e siga a LH nas redes sociais, @LH Turismo e Viagens. Lá nós postamos pacotes incríveis, roteiros, dicas de viagens e mostramos como é a realidade de viajar dos nossos passageiros em vários destinos pelo mundo. Então, você que quer viajar e não sabe por onde começar, vem com a gente que a gente te conta. Então vamos começar falando sobre documentação de embarque. Em todo o território nacional, você pode viajar com qualquer documento original, seja o RG, carteira de trabalho, CNH ou carteira profissional. Para crianças, é necessário, se não houver o RG, a certidão de nascimento original. Isso só é válido para crianças até 11 anos, hein, gente? Só lembrando, crianças até 11 anos. E já que estamos falando nelas, vamos tirar algumas dúvidas sobre a autorização. Esse ponto, a gente recebe bastante pergunta, né? Menores viajando com os responsáveis legais, eles não precisam de autorização, tá? Tanto para passagem aérea quanto para passagem rodoviária. Agora, se a criança estiver viajando só com um dos responsáveis ou outro adulto, aí ela precisa de uma autorização. Lembrando que a gente está falando de crianças até 11 anos e 11 meses, tá bom? Além disso, as companhias aéreas, cada uma tem suas regras e todas elas disponibilizam essas informações nos seus próprios sites, né? Agora a gente vai falar sobre criança viajando em destino internacional, que aí fica um pouquinho mais complicado, mas dá para ir também. Aí ela viajando com os dois responsáveis legais não precisa da autorização, né? Agora, se for viajar com um responsável só, legal, ou um outro adulto, precisa autorização. E essas autorizações você pode procurar, procurar no Google, que ele tem os modelos lá. E é super fácil de achar, tá, gente? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Isso aí. Como o Brasil, ele tem muito acordo com vários países da América do Sul, a gente consegue viajar com o nosso RG. Mas o RG, gente, tem uma regra. Tem que ter a expedição máxima de até 10 anos. Então, você que está viajando lá para a América do Sul, dá uma olhadinha na sua data de expedição, que tem que ser até 10 anos da data que você está viajando, né? Os demais países requer o passaporte. Fazer o passaporte também não é nenhum bicho de 7 cabeças. É super fácil. A gente já fez vários. Rapidinho. Inclusive, é só você entrar no site da Polícia Federal, seguir o passo a passo que tem no site da Polícia Federal, pagar a GRU, que é no valor de R$ 257. Após o pagamento da GRU, você consegue entrar e seguir o passo a passo para poder emitir
o seu passaporte. Mas lembrando também, se você tem insegurança, se tem alguma dúvida, pode chamar a LH, que a LH faz esse serviço, tá? É verdade. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o passaporte para menores de idade, tá? São 3 tipos de passaporte. A primeira opção é que os pais, né, colocam o passaporte da criança tendo que ter autorização para viajar, né? Se for viajar com um só deles ou com outro responsável. Tem a segunda opção, que até o caso que eu fiz pro meu filho. Eu também fiz pro meu. Que já tem uma pré-autorização de viagem com um dos responsáveis legais. E tem uma terceira opção, que os responsáveis legais pré-autorizam já no passaporte o menor viajar desacompanhado de ambos deles, entendeu? Então, assim, tem essas 3 opções para você que quer fazer o passaporte do seu filho, do seu sobrinho, menor de idade. Do menor de idade. E agora a gente vai abordar o tema vistos. Como o Brasil possui acordo de trânsito com inúmeros países, conseguimos ter a possibilidade, né, de viajar para vários países da Europa e da América do Sul sem precisar de visto, apenas do RG ou passaporte, como a gente já informou anteriormente. Porém, alguns outros países precisam de emissão do visto, seja online ou presencial, indo até os consulados, né? E se você tiver alguma dúvida, né, específica sobre isso, você pode chamar a gente ou colocar aqui nos comentários que a gente responde tranquilamente para vocês. Aí. Agora que vocês já têm toda a documentação para embarcar com a LH, que tal a gente partir para as malas, né? Isso mesmo, esse assunto rende muitas dúvidas, porque as pessoas ficam assim, o que pode, o que não pode levar nas malas. Agora, depois das companhias aéreas nacionais retirarem a despacho de bagagem gratuita, tem um maior volume nas malas de mão, né? E com isso surgem inúmeras dúvidas. E deixa a gente com muita dúvida mesmo, tá? Para viagens nacionais não tem tanta regra assim, tá? Você só não pode levar objetos pontiagudos ou cortantes, substâncias explosivas e, claro, né, gente, armas. Agora, as malas de mão de viagem internacional, além das regras das malas nacionais, você não pode levar frascos líquidos com maior de 100 ml. Falei 30, gente, porque eu tenho uma história bem interessante até para contar. Gente, voltando de viagem, eu trouxe pimenta, né? Pimenta, olhei frasco pequenininho e falei, não, tranquilo, frasco pequeno, não tem 100 ml. Tinham 120 ml. Ou seja, ela perdeu todas as pimentas no aeroporto. Não adianta chorar. Eu tive que, pra não perder as minhas pimentas que eu trouxe, eu tive que despachar minha mala de mão. Você tem que voltar e pagar o despacho. Lembra? Isso aí. E aproveitando isso aí, mesmo as companhias nacionais que não têm a sua mala despachada gratuitamente, você pode comprar no seu check-in online ou no check-in no guichê do aeroporto, né? O valor depende de cada companhia aérea e o valor é cobrado por trecho voado, ou seja, se o seu voo tem escala ou conexão, eles vão ser cobrados 2 vezes. Exatamente. Agora que nós estamos prontos, com documentação na mão e malas prontas, partiu o aeroporto. Isso aí. E agora a pergunta, com quanto tempo de antecedência eu devo chegar no aeroporto? Cara, essa é uma pergunta que a gente escuta direto, mas aqui a gente sempre fala o seguinte, missa a gente espera na igreja, né? E para voos nacionais a gente recomenda chegar cerca de 2 horas antes e para voos internacionais cerca de 3 horas antes, tá? Muita gente acha que é só você chegar no aeroporto e entrar no avião, mas não. Tem alguns trâmites a ser feitos antes disso, né? Você precisa, se você não tiver feito seu check-in online, você precisa se dirigir ao guichê da companhia aérea. E às vezes a fila chega a 40 minutos, 1 hora, né? Depois disso, você vai se direcionar ao embarque para passar pelo raio-x. Aí no raio-x, você pode ou não ser parado numa vistoria aleatória, né? Isso já aconteceu com a gente também. Eu vou até interromper aqui e contar uma história também minha, que eu sou cheia de histórias, né? Então, eu tive uma passageira que ela chegou no aeroporto, altíssima temporada, gente, é verdade. Aeroporto ultra lotado. Quando ela chegou com 40 minutos de antecedência para o voo partir, ela não embarcou porque o check-in já estava fechado.
e perdeu realmente o voo. Então, por isso que a gente sempre frisa muito. Cheguem cedo no aeroporto, porque missa se espera na igreja, né, gente? Não, e também sobre isso, quando vocês passam, né, pelo raio-x, aí sim vocês têm que se direcionar ao portão de embarque. E esse portão de embarque, ele é alterado na hora que você está vendo o seu voo, seu portão de embarque é 23, daqui a 10 minutos ele mudou, né? E tem uns que são bem longes, né? Isso aí. E além disso, a gente vai contar para vocês também, para vocês não confundirem o horário do seu voo com o horário de chegada no aeroporto. Porque se seu bilhete está lá, seu voo é às 14 horas, é porque 14 horas ele está decolando. Ou seja, você tem que estar o quê? Dentro do avião. Com seu cinto afivelado. Não vai chegar para fazer o embarque esse horário não, porque você vai ficar no chão, hein? E falando em bilhete, que a gente acabou de comentar, muita gente também tem dúvida. Não é necessário a impressão do seu bilhete de embarque, do seu check-in, né? A partir do momento que você faz o seu check-in online, você tem a possibilidade de enviar o QR Code ou para o seu e-mail ou por SMS. Que aí é só chegar no setor de embarque e tá tudo certo. Isso aí. E a gente vai contar também um pouquinho da experiência que a gente teve no aeroporto. E pode ter certeza, você pisou no aeroporto, você está sendo vigiado, tá? Aconteceu com a gente um caso, nós fomos para Cancún. Ao desembarcar em Cancún, uma amiga nossa que estava com a gente, ela nunca tinha ido viajar internacional. Eu lembro. Ela ficou nervosa porque ela não sabia onde pegava a mala, pegou a mala, ela ficou eufórica, nervosa. Essa atitude, o que aconteceu? O policial parou ela, abriu mala, revistou. Então, assim, tenta ficar o mais calmo possível. Isso aconteceu comigo também. Eu chegando de madrugada da Argentina com meu filho, na época ele tinha uns 12 anos, eu tava no telefone, isso era umas 2 horas da manhã, no telefone falando com o rapaz do transfer, né, que eu tinha combinado, e ele não tava atendendo, eu comecei a ficar nervosa, com mala, eu lembro com dessa meu história filho, também. e eu nervosa na fila. O que aconteceu? Os policiais da aduana, né, viram a minha... Seu nervosismo, né? Isso, meu nervosismo, minha reação suspeita, me encaminharam para uma outra fila, tive que passar pelo raio-x, abrir mala, mostrar meus doces de leite todo, contar os vinhos que eu trouxe. Isso não é brincadeira, qualquer atitude é atitude suspeita para eles. Isso aí. Então, assim, dentro do aeroporto a atenção é redobrada, hein? Falando até na atitude suspeita, a gente costuma falar também para os nossos passageiros, até aqueles que não têm muito hábito, né, de viajar, para não confiar em ninguém. Não, se você tem dúvida, se você está inseguro, procura um atendente da sua companhia aérea. Isso aí. Porque a partir do momento, como a Luísa falou, pisou no aeroporto, você já vai estar sendo vigiado. E nada disso, gente. Não segura a mala de ninguém, não olha a mala de ninguém, porque aeroporto é atenção redobrada, tá? Nosso checklist já está quase pronto. Documento ok, mala ok, chegada no aeroporto ok. Agora falta o quê? O nosso amado avião. Então, gente, a gente vai conversar um pouquinho e tirar algumas dúvidas, no caso, responder as dúvidas dos nossos passageiros, até para esclarecer um pouco a de vocês também. Aí. Então, perdi o meu voo, o que eu faço? Essa pergunta é que a gente escuta muito. Se você perdeu o seu voo e estiver no aeroporto, primeiro de tudo, aconselhamos que vá direto no guichê da companhia aérea. Mas com muita calma. Isso aí, gente. Serenidade, delicadeza. Respira, porque isso tudo pode salvar a vida de vocês, com tá? certeza. Sejam bastante solícitos e amigáveis. E sorridentes, que isso é importante. Então, eles têm total autonomia para redirecionar vocês, realocar os passageiros nos próximos voos, sendo da própria companhia aérea, que os passageiros, no caso vocês, compraram, ou de outra companhia aérea no horário de saída próximo ao de vocês. Às vezes, gente, até sem custo, tá? Mesmo tendo comprado numa agência de viagens ou na internet ou num .com da vida, como a gente costuma chamar. Isso aí. O mais importante vocês saberem é que quase em 100% das vezes que perdeu o voo, infelizmente, perdeu a passagem. Ressalvo algumas exceções, né? Como doença, se vocês tiverem algum... falecimento. Ou alguma declaração, algum teste, isso também a gente consegue resolver melhor. Outra dúvida também, comprei uma data, não posso mais ir nessa data, perco tudo? Mais ou menos, né? Depende. Depende da tarifa que você comprou. A gente consegue pedir uma alteração da data, né, uma alteração de passagem, vocês pagam somente a diferença da tarifa, se houver, e também aquela taxa de a multa de alteração deles, né?
Rosana, e o que acontece se a companhia aérea cancelar meu voo? Ah, gente, se você estiver no seu aeroporto de origem, a companhia aérea ela é obrigada a dar um voucher do aeroporto para sua casa e da sua casa para o aeroporto ou te realocar num próximo voo. E te dá também um voucher de alimentação e de hospedagem se ou a próxima realocação do voo, né, for outro dia, exatamente. Né? Entendi. Agora, se o voo foi cancelado pela companhia aérea antes do seu embarque, né, ela tem que te relocar num voo mais próximo, sendo pela própria companhia ou não, né? Isso. Só que isso pode mudar o horário, pode mudar a classe tarifária, pode mudar também se seu voo direto pode ser com conexão ou ao contrário também. E essa informação de realocar em outra companhia aérea, pouquíssimas pessoas sabem disso. E outra coisa também, se você está no aeroporto e seu voo foi alterado, somente por questão de horário, né? Acima de 2 horas de alteração, a companhia aérea é obrigada a te dar um voucher de alimentação. Exatamente. Muita gente não sabe disso. E a partir de 4 horas, eles são obrigados. Se você não estiver no aeroporto da sua origem, aeroporto da sua origem, o que é? Você está no Rio, você mora no Rio, você está no Galeão ou no Santos Dumont. Se você não estiver no seu aeroporto de origem, eles têm que pagar hospedagem, transporte e alimentação. Agora, se você estiver no seu aeroporto de origem, eles têm que pagar a sua locomoção para casa, né? E isso é obrigatório, tá, gente? Agora, aquela outra perguntinha também que sempre fazem. Criança paga passagem? Gente, a gente recebe muita pergunta assim, eu vou viajar, eu, meu marido e meu filho. Meu filho paga? Paga, gente, tá? Criança, se for bebê até 1 ano e 11 meses, paga apenas uma taxa. De 2 anos até 11 anos e 11 meses, além da taxa, paga uma taxa proporcional da passagem também, seja, tá? Né, galera? Você tem um filho de 12 anos, já não é mais criança para companhia aérea. E também tem gente que fala assim, não, tá viajando. Eu, meu marido, meu filhinho. Tá, quantos anos tem seu filhinho? 16. Não é mais criança, né, gente? Não é, né, gente? Agora a gente já tem tudo. A gente tem documentação, mala pronta, chegada no aeroporto, passagem aérea, só falta o destino, né? Gente, a gente está chegando ao final, né, da nossa programação, do que a gente pensou para vocês, para tirar as dúvidas, né? E com uma sensação incrível de que a gente teve o dever cumprido, né? Que a gente conseguiu sanar todas as dúvidas. Um pouco nervosas, né? Desculpa um pouco o nervosismo, mas a gente espera que a gente tenha atendido a expectativa de vocês e esclarecido pelo menos um pouquinho, né, das dúvidas que a gente selecionou aqui, as principais para vocês, e tá? esse programa a gente resolveu criar justamente para isso, para esclarecer, desmistificar e provar que todo mundo consegue viajar. E se vocês quiserem algum tema, algum destino específico, pode deixar no comentário. E também a gente não pode esquecer aquele famoso deixe seu like, compartilhe e ative o sininho, porque nos próximos programas vão ter informações incríveis e destinos maravilhosos, Ana. Gente, vocês vão adorar, tá? E lembrem-se, LH Turismo e Viagens, transformando seus sonhos em realidade.